Muito bom dia, Rio Grande do Sul. 11 horas e 32 minutos. Segunda-feira, 27 de dezembro, reta final para o fim do ano. E atenção, porque um casal foi vítima de sequestro relâmpago aqui em Porto Alegre. Primeiro destaque com o Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciane, e a todos que nos acompanham. Um sequestro que começou lá na Zona Sul de Porto Alegre e terminou aqui, bem próximo da base aérea de Canoas. O casal ficou 1h30 como refém dentro do veículo. O que eles fizeram durante esse trajeto, eu conto logo mais. Então, daqui a pouco, o Lucas volta com mais detalhes sobre esse crime. Aqui em Porto Alegre foi ampliado o público para receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Destaque para o Guilherme Roquete. Bom dia, Gui. Bom dia, Lu. Satisfação em conversar contigo, pois a capital gaúcha agora está dentro dos 4 meses, que eram realmente aqueles previstos pelo Ministério da Saúde, para quem pode, então, receber a dose de reforço. E são 25 locais nessa segunda-feira e eu vou contar alguns deles aqui no SBT Rio Grande daqui a pouco. Tá certo, a gente vai aguardar então essas informações. Eu tomei minha dose de reforço semana passada e olha, tem sempre muitos pontos na capital para tomar essa dose de reforço aí da vacina contra a Covid. E aqui na capital teve gente que saiu para viajar e deixou os cachorrinhos presos numa sacada no 9º andar. Glauco Paza, bom dia para você. Que horror isso! Bom dia, Lu. Bom dia a todos. Pois é, muita gente sai nessa época do ano. A gente tem informações muitas vezes de gente que deixa os pets. Neste caso aí, bom, o que aconteceu você vai ver em seguida. Ó, só uma pista. Até o resgate teve que ser chamado. Já já nós damos mais detalhes. Que barbaridade. Pois é, gente, que barbaridade. Daqui a pouco, então, a gente mostra os detalhes dessa operação que mobilizou o Corpo de Bombeiros aqui na capital, como vocês veem nessas imagens, os cãezinhos presos na sacada do 9º andar. 9º andar, pegando sol, gente, o dia inteiro. Como é que pode? Daqui a pouco a gente mostra o que aconteceu com esses cãezinhos aí que ficaram presos nessa sacada. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Agora 11 horas e 35 minutos. Pois é, eu, Luciane Coleman, estarei aqui com vocês nesses próximos dias. André Hart tirou uns diazinhos de férias, vai aproveitar o fim de ano aí com a família. E eu vou fazer aqui, então, com vocês essa companhia, esse bate-papo. Estarei com vocês nesse fim de 2021 e no início de 2022. Vamos seguir, então, com as notícias? Porque ainda hoje vocês vão ver mais detalhes sobre um outro resgate de cachorros. A gente mostrou uns que ficaram presos, né, ali numa sacada aqui em Porto Alegre. Agora, esse aí vem da região metropolitana e é diferente. Também mobilizou o Corpo de Bombeiros. Esse terminou num final feliz. Olha ali o Cusco sendo resgatado. Gente, os bombeiros precisaram abrir um buraco na parede. Como é que esse cachorro foi parar ali? Ele ficou preso entre 2 paredes. Daqui a pouco a gente vai contar quem foi que acionou, deu o sinal de alarme. Foi um amiguinho dele que começou a latir e avisou que tinha alguma coisa errada. E aí a gente mostra como é que foi o trabalho dos bombeiros que chegaram ao Cusco. Olha a felicidade dele sendo resgatado. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes deste resgate de sucesso aí que tirou o cãozinho ali de dentro da parede lá em Sapucaia do Sul, aqui na região metropolitana. Agora 11 horas e 36 minutos. Vamos seguir porque, olha, tem muita notícia. Liga a sirene, porque teve sequestro relâmpago aqui em Porto Alegre. Sequestro relâmpago que mobilizou a polícia na noite passada. Os criminosos, eles fizeram um casal refém por 1h30, Lucas Abate. Imagina só você ficar sob a arma, sob os bandidos dentro de um carro. Como é que foi isso, Lucas? E rodando, Lu, por vários pontos de Porto Alegre e terminando aqui bem próximo à base aérea de Canoas, onde eu estou neste momento.
Mas eu já vou chegar nesse ponto, eu vou voltar antes lá para a Zona Sul de Porto Alegre, Lu. A gente tem as imagens, uma rua calma, uma rua tranquila, a rua Alcebiades Antônio, lá no bairro Nonoai. Por volta das 10 horas da noite, esse casal estava dentro do carro quando foi rendido por 3 a 4 criminosos. Parecia, Lu, que seria um assalto normal, digamos assim, que eles roubariam, levariam o carro e deixariam as vítimas ali. Só que não, os criminosos entraram no carro e começaram a circular com o casal por diversos pontos de Porto Alegre. Circularam, inclusive, na zona norte da capital e depois terminaram aqui em Canoas, bem próximo à base aérea de onde a gente fala neste momento. Nessa 1h30, é claro, os criminosos tentaram fazer, sabe o quê? Várias transferências bancárias. Então vamos ouvir o que nos contou o delegado responsável por este atendimento. Eles, entre a localidade da capital até a região metropolitana aqui na cidade de Canoas, foram ao longo do percurso tentando efetuar algumas transferências bancárias, alguns saques, paravam em alguns locais nesse meio tempo para fazer uma tentativa de compras com cartões bancários das vítimas. Isso se desenrolou ao longo do percurso, né? Até que, dado momento, os criminosos entenderam bem liberar as vítimas, talvez por entender também que já estavam sendo rastreados ou que pudessem ter deixado algum vestígio. Nossa, que barbaridade, hein? Nós estamos mostrando aí um casal que sofreu sequestro relâmpago nesse domingo. Eles foram assaltados, estavam dentro do carro, acharam que seria apenas, entre aspas, um assalto que levaria o carro, mas não. Os criminosos levaram o casal, tentaram fazer transferência. Ô, Glauco, que horror isso, né? Pelo amor de Deus, é o tipo de coisa que, como a polícia sempre diz, ou seja, as pessoas acabam tendo a sua privação da liberdade naquela 1h30. Sem dúvida. Imaginam tudo de ruim que pode acontecer. Você fica ali sob a mira de uma arma, sob aquele medo, pânico, o que pode acontecer, daqui a pouco perder todas as suas economias, né? Não é, meu Deus, não é nada fácil uma situação dessa. E sabe o que a gente fala muito dessa questão do Pix, né, Lu? Pois é. Da limitação que o governo impôs. Por quê? Porque justamente os criminosos estavam utilizando muito o dispositivo para fazer transferências. E agora ela está limitada, essa quantidade de transferências, valores estão limitados. E isso ajudou neste caso aí. Agora, Lu, eu estava andando, os criminosos não têm Natal, não tem família, né? Não. Porque qualquer dia é dia. No Natal eles não respeitam, enfim. Eu estava andando na rua ontem à tarde, bastante gente caminhando aqui em Porto Alegre. Aí anoitece, termina a cidade. O pessoal tem medo de ir para a rua e isso justifica, né, Lu? Ah, com certeza, né? Ô, Lucas, o homem desse casal é sobrinho, né, do ex-governador Tarso Genro, né? Isso, esse é um outro detalhe que está nessa ocorrência, que a vítima, o homem que estava junto com a esposa, é sobrinho do ex-governador Tarso Genro. Luke, chama atenção nesse caso e até acompanhando muitos programas de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente já viu que lá para o centro do país, para o sudeste, tem muito a chamada quadrilha do Pix, que são criminosos que fazem esse tipo de ação, sequestro relâmpago, rodam com as pessoas pela cidade e pedem transferências bancárias. E aqui no sul, até não sei, o Glauco Pazza conversou bastante com o delegado, mas é um fato que não se tinha registro ainda ou precedentes de ações desse tipo. E o que chamou a atenção do próprio delegado que atendeu esse caso, pelo relato, claro, das vítimas, era o nervosismo desses criminosos. E a gente sabe muito bem, um ladrão nervoso se torna ainda mais perigoso. Então vamos ouvir um outro trecho do delegado. Que esses indivíduos, segundo as vítimas, demonstravam muito nervosismo, né, muita agressividade verbal, né, e de certa maneira davam a entender que serem pessoas talvez inexperientes ou então que estivessem com um alto grau de nervosismo em relação àquela conduta criminosa, né? 11h42, um casal foi vítima, né, de um sequestro relâmpago na noite de domingo aqui em Porto Alegre. Eles acabaram sendo levados pelos bandidos
E, Glauco, antigamente faziam esses sequestros relâmpagos e levavam as pessoas, né, fisicamente até o caixa eletrônico. Isso. Às vezes para botar o dedo, às vezes para passar a senha, só que agora com essa função do Pix, eles fazem isso e ficam querendo a transferência bancária. Até o Luciano aqui, o nosso editor-chefe, me alertou que você comentou, né, sobre os limites do Pix. Depois das 8 é R$1.000, né, Luciano? R$1.000. Ou seja, isso para tentar limitar, né, a ação dos bandidos. A quantidade de criminosos agindo era muito grande. Infelizmente, os bons pagam pelos maus. E é isso que acontece, né? Agora, eu até falei com o delegado, complementando aquilo que o Lucas estava comentando ali, eu conversei com o delegado ali a respeito de violência, né? Poxa, eles agrediram. Não agrediram, assim, não deram coronhadas, enfim, mas já é uma agressão, né, Lu? Já é uma agressão. O pessoal estava em estado de choque. Esse casal ficou em estado de choque com tudo que aconteceu. Imagina, né? 1h30 circulando, Glauco. Nossa. E ainda ser deixado lá em Canoas, né? Sob o risco de sei lá o que acontece. Quantas vezes a gente noticia aqui alguém vítima de latrocínio? Como o Lucas acabou de dizer, um bandido nervoso é ainda mais perigoso. Quantas vezes a gente já noticiou alguém que não necessariamente reagiu? Teve aquela vez a rainha lá da escola de samba aqui de Porto Alegre, que foi tirar um cinto de segurança e o assaltante estava nervoso e atirou, né, Lucas? Então, assim, é muito complicado isso. Muitas vezes, Lu, eu vou falar até o pessoal pode entender um pouco errado, mas é melhor ser assaltado por um bandido experiente do que um bandido inexperiente, porque muitas vezes o inexperiente ele tá nervoso, esse simples ato, daqui a pouco vou tirar o cinto, vou pegar o celular no bolso para entregar para ele, eles podem no nervosismo ou até mesmo por algum efeito de drogas entender que a pessoa vai sacar alguma arma, vai esboçar uma reação e atirar. Então, esse é um fator que preocupa bastante nesse caso em específico. Os criminosos demonstravam bastante nervosismo, sempre com arma em punho. Ou seja, para fazer um disparo, para daqui a pouco acertar a pessoa, dar um tiro nas vítimas, faltou muito pouco. Então, realmente, esse é um fator que preocupa e bastante as autoridades. Ô, Glauco, e o delegado Pablo Soares, ele chegou a comentar se esse crime já é comum aqui no Rio Grande do Sul ou por enquanto parece que está começando, ou esse foi um caso por enquanto fora assim da curva? Olha, Lu, é impossível neste momento dizer que é uma quadrilha voltada para esse tipo de crime. O golpe do Pix ou o crime do Pix, como queiram chamar. Ainda é muito cedo, até porque a polícia ainda está tentando conversar com testemunhas, buscar imagens de câmera de segurança e existe muita dificuldade nesse sentido. É claro que tem o cercamento eletrônico, inclusive vazou apenas uma foto, uma imagem do carro que estaria no trânsito, o carro deste casal aí que acabou sendo roubado, é essa imagem aí. E com essa imagem a polícia começou a procura. Esse veículo não foi localizado ainda e também os criminosos não foram localizados pela polícia, que pede, se alguém puder ajudar, que faça então a sua parte para tentar localizar esses criminosos. Com certeza, fica então esse recado, né? Se alguém tiver qualquer informação, denúncia anônima, gente. Isso ajuda, a gente tem que tirar de circulação esses bandidos, né? Agora 11h45. Vamos mudar de assunto? Porque a gente já tá aí, fim de ano, o pessoal começa a beber e aí a gente tem aquela notícia que é recorrente. Briga em qualquer lugar. Litoral, então, olha aí, ó, vira aí um ringue. As areias de Capão da Canoa, que deveriam estar ali, o pessoal curtindo o sol, o mar. Aí não, vamos pra lá pra quê? Beber e brigar, pancadaria ali na orla de Capão da Canoa, que vergonha! Essa briga aí na beira-mar de Capão da Canoa foi registrada por banhistas. Agora, nesse fim de semana, Natal, clima de Natal aí, ó, gente, clima de Natal. Selvageria pura, né, Glauco Paz? Eu tô aqui falando ironicamente, porque eu acho um absurdo. Clima de Natal e o pessoal tá lá, ó, bebendo e brigando. Espírito natalino, só que não, né? Exatamente. Isso aí é falta de noção, falta de limites, talvez, porque é claro que tem bebida envolvida nessa história, tem muitas outras coisas que podem estar envolvidas também, né? O fato é que não é, infelizmente, não é novidade se tratando de Capão da Canoa. A gente aqui mesmo já mostrou casos de brigas no centro da cidade e neste episódio aí foi na beira da praia, na faixa de areia, como a gente está vendo aí. Uma pessoa chegou a ser agredida fortemente, estamos vendo aí a imagem, né?
né? Uma pessoa caída no chão Pois ali, é. levou golpes, chutes, né? Vários socos. Parece A polícia... desacordado até, né, Glauco? Exatamente, pela gravidade dos golpes, Nossa. pela quantidade de golpes, inclusive, né? O que se sabe é que essa pessoa ficou ferida e foi encaminhada para atendimento. A confusão é de conhecimento da Brigada Militar. No entanto, não foi feito nenhum registro de ocorrência. Ah, capaz! Por Aquela que velha será? história, né, Lu? Por que será, né? Todo mundo é santo. Não, para que fazer registro de ocorrência, enfim. Senão vai sobrar pra mim, um vai pensar. Aí se protege naquele anonimato, entre aspas, tá? Não se sabe exatamente também qual foi o motivo que originou toda essa pancadaria. Agora a gente sabe que qualquer olhada atravessada, qualquer gesto pode originar uma confusão a partir do momento que está todo mundo mais para lá do que para cá. Agora, realmente é lamentável, pessoas de famílias, né, crianças inclusive ali, frequentando a faixaria e assistindo esse episódio lamentável, deplorável em Capão da Canoa. E é sempre assim, né, Glauco? Eu lembro ano passado a quantidade de pancadaria ali na orla. Vinha Eles quebraram o centro da cidade, próximo às sorveterias, aquelas. Em dia de Grenal, Lu, já teve pancadaria que quebrou vitrine de loja. Mas vem cá, onde é que nós estamos, hein? Aonde nós estamos? Você lembra que ano passado a gente mostrava lá as aglomerações, as festinhas na beira ali da praia, nos quiosques? O pessoal dos quiosques não tem nada, não tem culpa. O problema é quem tá lá bebendo, aí dá uma olhadinha ali, não gostou, pronto. Ouviu alguém que tem uma desavença, pronto. As pessoas resolvem assim, não, sabe? Batendo, soco, pontapé, E convenhamos, né, Lu? Aquela faixa de areia, não tem como botar polícia em tudo que é lugar. Se não for pelo bom senso das pessoas, não tem como controlar, sinceramente. Nossa, olha que vergonha. Olha o estado que ficou essa pessoa aí. Não vamos, olha, ninguém tá aqui para julgar, mas provocou, mas porque falou tal coisa. Não é esse o caso. Não se resolve assim, né? Não, pelo contrário. Cadê a civilidade? Cadê o exemplo que tem que ser dado? Acontece? Os dois, independente quem bateu, quem não bateu, os dois vão para essa linha da direção. Por isso que esses aí verdade. não vão lá fazer o boletim de ocorrência. Porque também acaba tendo alguma culpa ali no cartório, né? É verdade. É um absurdo isso. É um absurdo. Bom, Glauco, daqui a pouco então você volta aí com mais notícias. Agora 11 horas e 49 minutos. Gente, lamentável, o pessoal vai para a beira da praia, espírito natalino, e faz isso. Olha, que vergonha. Vamos mudar de assunto? Porque olha só, teve uma mulher com a casa queimada pelo ex-companheiro em Sapucaia do Sul, aqui na região metropolitana. Enquanto isso, aqui em Porto Alegre, um homem tentou furtar um bar na orla do Guaíba. São os destaques do primeiro Giro de Notícias. A câmera de segurança fez o flagrante. Os guardas perceberam a movimentação de um homem por volta das 3 horas da madrugada de hoje. Ele tentou arrombar a porta de vidro de um bar. Os guardas municipais já estavam acompanhando e foram até o local. O homem já tinha pego bebidas e outros objetos do estabelecimento. Ele foi preso em flagrante por furto simples e foi encaminhado para o presídio. Um homem colocou fogo na casa da ex-companheira em Sapucaia do Sul. O caso aconteceu no bairro Pasqualine. Ela estava na residência quando as chamas começaram. O Corpo de Bombeiros e o Grupo Voluntário de Salvamento da cidade atenderam a ocorrência. Praticamente tudo foi perdido. Só as paredes ficaram em pé. A mulher conseguiu sair sem se ferir. No entanto, ela estava assustada e com medo de que o companheiro pudesse voltar. O caso vai ser investigado pela polícia. Que absurdo, né? Pelo amor de Deus, botou fogo ali na casa da mulher, ela perdeu tudo, ainda bem que não se feriu. Mas a gente já mostrou outros casos que as mulheres se feriram, mulheres morreram. E olha, esse ano foi bem complicado aí em relação à violência contra a mulher. A cada 30 minutos uma mulher foi agredida aqui no Rio Grande do Sul e a gente tem que acabar com isso, gente, acabar com isso. 11 horas e 51 minutos. Vamos dar uma olhada como é que tá na praia? A gente tem câmera? Tá lá, ó. 11 horas e 51 minutos, Tramandaí, plataforma, 26 graus na beira da praia. Olha aí, até o clima aí já dá uma noção de como é que está ali na beirinha da praia, tomando um banho de mar. Os surfistas já estão aproveitando ali em Tramandaí, hein? Céu azul, azul, azul. Que maravilha quem está aproveitando
esse início de semana, segunda-feira, na beira da praia, ali com o pé na areia. Coisa bem boa, hein? Mas muita gente que foi até a praia enfrentou o trânsito. Muita gente foi, muita gente voltou, muita gente está indo. Até agora é pouco, né? A gente ainda tinha muito movimento, viu, nas estradas, em função tanto da volta do feriadão de Natal, como também quem está indo. Só que, infelizmente, é sempre mais uma data marcada por acidentes e muita imprudência no trânsito. O pessoal é apressado, o pessoal bebe. Olha, muito caótico sempre o fim de ano no trânsito. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, 110 pessoas ficaram feridas após se envolverem em colisões. De olho na tela. A BR-290 Freeway, que liga a Porto Alegre e região metropolitana às praias do litoral norte, foi a que mais registrou fluxo de veículos desde a quinta-feira. Neste domingo, a maior movimentação na rodovia foi pela manhã. Mesmo assim, não houve pontos de congestionamento. A Andrea e a família passaram o Natal no interior e agora vão retornar para Florianópolis, em Santa Catarina, onde moram, para se preparar para o ano novo. Por carregar o filho e os cachorros, né, a gente para bastante, descansa um pouco, né, a viagem é longa, tem que ter muito cuidado, né, e atenção, enfim. Mas eu acho que a estrada está boa. O movimento no sentido contrário, litoral Porto Alegre, até o meio da tarde deste domingo, ocorria dentro da normalidade, mas foi aumentando com o passar das horas, em especial depois das 4 da tarde. O feriadão de Natal não foi de estradas lotadas. O que chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal foi o alto número de pessoas feridas em acidentes. Só em 2 ocorrências, em locais diferentes, 20 pessoas ficaram feridas. Em Piratini, no sul do estado, 2 carros com 10 pessoas de uma mesma família bateram um no outro e foram parar fora da pista, na altura do quilômetro 61 da BR-293. 2 feridos ficaram em estado grave. O acidente foi no sábado. Na quinta-feira, em Triunfo, região carbonífera, na BR-386, um homem que dirigia um automóvel com placas de Canoas morreu após bater de frente contra um outro veículo. Outros 2 carros não conseguiram frear a tempo e também bateram. Um terceiro motorista tentou desviar do acidente e acabou saindo da pista. 10 pessoas ficaram feridas. O chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal diz que pode ter ocorrido imprudência por parte dos motoristas. Nesses 2 locais era proibido ultrapassar, não temos como afirmar ainda que tenha a ver com ultrapassagem, porque a invasão da pista contrária, às vezes, em casos mais raros, né, tem a ver com desviar de um animal, ou com uma pane mecânica, ou até com falta de atenção devido ao celular, mas grande parte das vezes tem a ver com ultrapassagem indevida. E Natal, Glauco, é impressionante. Olha, eu já trabalhei, não sei em quantos, já perdi as contas de quantos plantões de Natal. E eu vou te dizer, a gente acha que é ano novo, mas é fatal? Não, é o Natal, porque muita gente vai passar o Natal numa cidade, depois no outro dia já volta para a cidade de origem. Então a gente acaba tendo muitos acidentes e muitos acidentes extremamente graves. Eu lembro de um em Eldorado do Sul, que uma vez eu fui cobrir, foi no dia 25, morreu a família inteira, uma família inteira. E justamente, do Natal por ser uma data familiar, né? Exato. O Natal, ele envolve muito essa questão de trânsito por interior, por litoral, pessoas que às vezes passam a noite do dia 24 e no dia 25 já saem da casa, da família, para ir para o litoral, para ir para outro lugar, enfim. Então, por isso o movimento é tão intenso, né? Exatamente. E por isso que às vezes morre família inteira, morre criança. É muito triste. E olha, Glauco, saiu agora há pouco o balanço aqui do feriadão de Natal, porque encerra hoje, depois a Polícia Rodoviária Federal já faz o balanço para o ano novo. Olha a quantidade, eu vou ler aqui que o Leonardo Bonesso, nosso editor, enviou. 2.455 autuações, mais de 500 autuações por ultrapassagens indevidas, 93 envolvendo álcool, 57 acidentes, 110 pessoas feridas, 2 pessoas mortas e 24 pessoas presas.
Nossa Olha Senhora. que horror. O ano ainda nem terminou. O ano ainda nem terminou. Eu não sei nem mais, Glauco, o que dizer para as pessoas que vão pegar a estrada. Porque a gente diz assim, vai com calma. Aí as pessoas dizem, não, mas tá livre a cidade, a estrada, tá livre aqui na cidade tal. Aqui o asfalto é bom. Eu conheço, a gente ouve muito, eu conheço o caminho. Tô acostumado. Só que aí é justamente essa segurança que acaba levando as pessoas ao descuido. Pois é, mas tem um dado aí bastante interessante nessa divulgação, né? Ultrapassagens, por exemplo, em locais proibidos, enfim, sujeitas a multa, penalização. As pessoas sabem que não pode. E mesmo assim elas fazem, ultrapassam em linha contínua, sabe que está ali a sinalização que é para ser obedecida, mas não obedece. Pois é, e olha aqui, ó, 500 autuações por ultrapassagens indevidas, o dobro do ano passado, Nossa. o dobro. E é justamente, como você disse, é justamente isso que acaba gerando o quê? As colisões frontais, que estão extremamente graves. Extremamente graves. Quantas vezes a gente já mostrou aqui, Glauco, flagrantes de ultrapassagens indevidas, que é assim, ó, por um fio, sabe? As pessoas se arriscam, contam com a sorte, eu não sei o que acontece, que as pessoas se arriscam dessa forma. O motorista tem que aprender que tem que cuidar dele e cuidar dos outros. Exato. Não pode ser egoísta, só que muita gente esquece disso. Bela mensagem, Glauco. Eu acabo dirigindo sempre tendo muito isso em mente. Não é só a gente, são os outros. Então, eu ali, ó, dirijo com calma, com cuidado, sempre dentro do limite de velocidade. Eu acho que se todo mundo dirigir assim, a gente vai ter um trânsito mais seguro e mais harmonioso, né, Glauco? Exatamente. Bom, vamos mudar de assunto, porque olha aqui, ó, o relógio já tá virando quase meio-dia e não foi só, Glauco, em Capão da Canoa que teve briga, pancadaria, é o fim de ano, esse clima que as pessoas ficam tudo meio louca. Espancamento e confusão agora em Rosário do Sul e um homem ficou ferido durante essa briga aí que aconteceu na praia de Areias Brancas. Me conta mais detalhes, Cláudio. Pois é, mas tem uma coincidência aí também com Capão. Foi na praia. Praia de Rio, mas foi na praia. Boa praia? As pessoas deveriam estar comemorando, né? Fazendo aquela festa, enfim, virou palco de pancadaria, de selvageria, como a gente está vendo na imagem aí. Imagens fortes, por sinal, viu? Muito. Que foram parar nas redes sociais, tá, Lu? É possível ver pelo menos 2 homens e uma mulher chutando, dando socos nessa vítima aí que está no chão. Em determinado momento, esses agressores pisam, isso mesmo, pisam na cabeça do homem. A vítima foi levada para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e o delegado responsável afirmou que foi feito o registro de lesão corporal. Essa briga aí, Lu, aconteceu na Avenida Adil Bentes, no dia 17, tá? Isso aí, para quem não conhece, é na região da praia de Areias Brancas, que é um local turístico, inclusive lá de Rosário do Sul. Rio Santa Maria atrai muita gente, muitos banhistas. Tem bares, tem restaurantes, enfim, é um ponto de encontro e, pelo jeito, ponto de encontro também dos mal-educados, como a gente está vendo aí. Sabe que eu tenho a sensação, Glauco, que no fim do ano as pessoas ficam mais nervos à flor da pele, as emoções à flor da pele, porque é impressionante a quantidade de briga que a gente vê, e briga, sim, gratuita. Nesse caso aí, olha aí, 3 contra 1. Que é isso? Sem limites, né? Sem não, limites. eu vou matar. Aquela sensação, eu vou matar. E Quem só ele para pensa lembrar, que é? e só para lembrar, a gente mostrou há poucos dias aqui outra agressão na praia de Areias Brancas, e que o homem foi agredido na mão com canivete por um outro, é uma questão passional, né? O agressor disse que esse homem, a vítima, né, o agredido, estaria fazendo imagens da namorada dele no banheiro, enfim. O fato é que virou caso de polícia, porque ele foi lá, esse agressor, e deu várias estocadas de canivete na mão de um homem lá que estava na praia de Areias Brancas. Então, quer dizer, não está sendo um local muito fácil lá, hein? Pois é, né? Talvez precisasse de um olhar um pouquinho mais cuidadoso da polícia. Talvez esteja se reunindo ali, não sei, grupos opostos, grupos rivais. A gente nem está falando aqui de facção, a gente está falando de gente que briga mesmo, esses aí. Pelo amor de Deus, eu acho que talvez precise ter algum patrulhamento mais específico, até porque nessa época do ano a gente sabe que as pessoas se reúnem nas praias não só pela manhã, não só durante o dia, mas vão até a noite. Tem gente que leva a música alta mesmo que não pode, tem gente que faz festa, é bebida,
É esse clima de oba-oba que parece que vale tudo. Então, acho que talvez precise ali de um olhar um pouquinho mais cuidadoso das autoridades, né, Glauco? Muito eu trabalhei nessa praia, cobrindo eventos. Saudade quando o único problema era o ataque de palometas, viu, Lu? Aquele bichinho parecido com piranha que fica no rio, tinha infestação lá. Agora não, agora é isso aí. Isso aí é um absurdo, é uma vergonha isso aí. Rosário do Sul não merece isso aí. Era a infestação de palometas, agora é a infestação de mal-educados. Isso. Eu diria que é infestação de marginal, porque para mim quem faz isso aí é tudo um bando de marginal que fica saindo na porrada quando não consegue resolver de forma civilizada, que é como todo mundo deveria resolver os seus problemas, né, Glauco? E a gente até tem essa imagem aí do ataque anterior, que eu estava mencionando há pouco, de um homem que foi agredido na mão. Olha ali, ó. Ele levou várias estocadas na mão. Tentando parar o ataque do agressor, ele colocou a mão para cima e acabou sendo atingido várias vezes. Isso repetindo também na Praia das Areias Brancas. Lá em Rosário do Sul. Olha lá, ó, tá lá as imagens de novo, ó, Glauco. Não, isso aí é o seguinte, é um local que, como eu disse, tem bares, tem restaurantes, tem quiosques que atraem muitas crianças, muitas famílias de fora, inclusive, do município. Tinha festival nativista, que agora, em virtude da pandemia, as coisas, é claro, ficaram um pouco mais travadas, né? Mas tem muita gente ainda frequentando e muito mal educado pelo jeito. É, muito mal educado que podia ficar em casa numa hora dessas, né? 12:03. Vamos mudar de assunto um pouquinho? Até porque eu quero pedir atenção de você aí de casa. Se você tem um animal de estimação, tá saindo de férias, vai passar o Réveillon longe, ele merece o seu cuidado. Se você não vai levar ele junto, pede para alguém cuidar. Se não tem dinheiro daqui a pouco para pagar um hotel, vê se tem algum familiar que possa ficar ou ir lá todo dia, dar comida e água. Agora, não faz como esses aí, porque olha só. 2 cachorrinhos estavam presos numa sacada de um prédio no bairro Maitá, aqui em Porto Alegre. Um deles tentou voltar para dentro do apartamento. Gente, imagina, eles ficaram presos ali no sol, cada um com a sua comidinha. Olha o tamanho da sacada. Olha o tamanho da sacada. E aí tem uma janela ali no lado e um deles tentou voltar para dentro do apartamento, estava desesperado e caiu, isso lá no 9º andar. Morreu, acabou morrendo. E aí o outro acabou resgatado. Quem tem as informações é o Lucas Abate, que a gente está vendo as imagens aqui, Lucas, porque os bombeiros tiveram que fazer um verdadeiro rapel nesse prédio que tem 15 andares, né, Lucas? 17 andares, Lu. 17 andares tem esse prédio lá no bairro Maitá e a sacada ficava no 9º andar. Eu vou começar contando do resgate e já conto também o que infelizmente aconteceu com o cãozinho que caiu. Os bombeiros tiveram que fazer esse trabalho, foram até o topo do prédio, no 17º andar, tiveram que descer até o 9º de rapel. O bombeiro, então, o tenente Marcelo Rodrigues, daqui a pouquinho até a gente vai ouvir o que ele nos conta, acessou a sacada por ali e conseguiu resgatar um dos cãezinhos que estava preso ali já há um bom tempo, como você disse, no sol, sujeito à chuva também, a toda aquela situação, e acabaram entrando em desespero. Lu, a gente tem uma foto do cachorro que caiu antes, momentos antes dele cair, ele estava no parapeito dessa sacada. Olha só, primeiro ele subiu ali, é mais ou menos meio metro, segundo o Corpo de Bombeiros, que ele teria de espaço para caminhar nesse parapeito. Então ele ficou caminhando por ali, certamente ficou desnorteado e depois ele tentou acessar a janela que fica ali do lado esquerdo, a janela que daria acesso à cozinha, estava aberta. O cãozinho se apoiou ali, Lu, e infelizmente caiu, perdeu o equilíbrio, caiu. Até segundo relatos moradores, ele tentava entrar para dentro da casa, estava assustado, desesperado do lado de fora. Então por isso que ele entrou no parapeito, tentou pular para dentro da casa nessa janela, mas infelizmente caiu. Ô, Lucas. E com medo que o outro cachorro que estava lá também fizesse a mesma coisa e caísse, os moradores, vizinhos, então, chamaram o Corpo de Bombeiros. Ô, Lucas, antes que você siga aí na história, deixa eu só mostrar para o pessoal aqui a foto, porque eu acho que aí fica melhor para o pessoal entender. Coloca a foto ali do cãozinho que estava tentando pular para a janela da cozinha. Ó, aqui, porque daí agora a gente consegue mostrar melhor. Ó, aqui está a sacada onde estavam os cãozinhos. O Lucas estava falando que ele estava andando justamente aqui, ó, nesse parapeito aqui, ó, da sacada, que é bem estreita.
E aí ele estava tentando pular aqui para essa janela, porque olha aqui, essa janela aqui está aberta. E ele viu. E aí ele estava tentando acessar aqui, mas é claro que é muito difícil, né? O cachorro para conseguir talvez só se fosse plano aqui. E aí ele acabou caindo. Mas aqui também a gente tem noção do tamanho. Aqui a gente vê, ó, que tem aqueles varais de chão, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Um varal de chão meu, mais ou menos, ele é assim, né? Então vamos dizer que seja daqui até aqui, eles estavam aqui, ó, vou dar mais ou menos, acho que isso aqui. Isso aqui, ó, é o tamanho da sacada, ficou 2 cachorros presos ali no sol, Lucas. Aqui eu quis mostrar para o pessoal para entender primeiro o tamanho da sacada e como que aquele cachorro tentou se salvar, enfim, estava desesperado em entrar dentro de casa. Aí você estava dizendo que aí os moradores chamaram os bombeiros. E aí como é que foi essa operação, Lucas? Isso, o que acontece, Lu? Os cachorros estavam presos para o lado de fora da sacada. Uma porta de correr que tem ali estava fechada, então eles só tinham acesso a esse pequeno espaço que você mostrou agora. Esse primeiro cachorro subiu no parapeito, os vizinhos chamaram os bombeiros, não tinha como entrar no apartamento, mas infelizmente um cachorro caiu. Com medo que o segundo fizesse a mesma coisa, os bombeiros montaram então essa operação de rapel, um rapel mesmo com cordas, desceram, como a gente está vendo nas imagens, e o tenente Marcelo Rodrigues foi quem desceu na sacada. Então vamos ouvir o que ele nos conta, com o que se deparou, com qual cenário ele se deparou quando chegou ali na sacada no 9º andar. Cheguei então no 9º andar, a sacada ela tinha uma porta de correr, uma porta de vidro, e ela estava fechada. Havia então um cachorrinho no interior da sacada, eu cheguei devagar ali, com cautela, para que ele não se assustasse. Haviam ali 2 casinhas, né? Uma para cada cão, os potinhos de comida, 2 potinhos de comida, 2 potes de água. Eu então peguei esse cachorrinho no colo, adentrei a sacada, peguei o cachorrinho no colo, abri a porta de correr, a janela, e entrei com o cachorrinho para dentro do apartamento. Bom, gente, 12:09, nós estamos mostrando aí de uma operação dos bombeiros para resgatar um cachorro que ficou preso na sacada de um prédio na Zona Norte aqui de Porto Alegre, lá no Maitá. Os bombeiros tiveram que fazer rapel, porque era no 9º andar. Então, eles subiram até o topo do prédio, de 17 andares, foram descendo até chegar, então, ali na sacada. Só que eles só conseguiram resgatar um, porque o outro tentou pular para a cozinha, uma janela que fica ali quase grudada na sacada, e acabou caindo. Lucas, e vocês têm informações? Essa família foi viajar, saiu o dia inteiro e aí deixou os cães ali sozinhos? Você tem alguma dessas informações? Segundo o relato dos vizinhos, que até repassaram para o Corpo de Bombeiros, essa família tinha saído para viajar, sim. E até por volta das 2h15 da tarde, quando eles ficaram sabendo da ocorrência, sabendo da situação que um dos cães havia caído, eles informaram que estavam retornando para Porto Alegre. Mas, segundo os vizinhos, pelos relatos que foram repassados ali, essa família havia sim saído para viajar. A gente não sabe exatamente há quanto tempo, mas tomou essa medida de deixar os cães apenas com acesso à sacada, com água, com ração e até mesmo, conforme nos relatou o tenente, com 2 casinhas para eles ficarem dentro. Mas certamente pelo tempo, daqui a pouco algum barulho, alguma situação, os cachorros ficaram nervosos. Um deles tentou sair daquela situação, se colocou no parapeito e infelizmente caiu. Agora, Lu, a gente se depara com uma situação dessas, muito triste, ainda mais que os animais acabam se tornando membros da nossa família. Mas segundo o tenente, e olha que informação importante e um alerta importante, não é uma situação totalmente incomum, não é uma situação rara. Acontece, já aconteceu algumas vezes, deles resgatarem cães, gatos em parapeito, que sobem na janela, não conseguem retornar. Normalmente tem final feliz, o que infelizmente não foi nesse caso, mas é uma situação de certa forma corriqueira. Então o tenente deixou algumas dicas aí para quem é dono de pet e vale também, principalmente, para quem tem crianças em altura, em janela, com sacadas. Vamos ouvir então as orientações do tenente. Os nossos animais de estimação, eles como se fossem parte da nossa família, né?
Então, quando a gente nós saímos para viajar, o ideal é que nós não deixemos esses animaizinhos sozinhos no apartamento. As medidas de proteção, aí, as medidas que nós podemos apaziguar essas questões aí seriam janelas fechadas, redes de proteção, no sentido de evitar que aconteça esse tipo de acidente. 12:12, nós estamos mostrando aí de 2 cães que ficaram presos numa sacada enquanto a família saiu, viajou. Eles ficaram sozinhos numa sacada muito pequena. Eu acho que ali não deve ter nem 4 metros quadrados, 9 metros... Não, 9 metros quadrados com certeza não tem. É bem pequenininho ali, né, Lucas? E eu acho que o bombeiro, ele foi muito preciso no que ele disse. Houve uma sequência de erros ali, ou seja, não tinha tela. Aí alguém vai dizer, a tela iria proteger. Sim, mas os cães iam ficar no sol. Eu conversei antes com o Guilherme Roquete, que morava lá naquela região, ele disse que ali bate mais da metade do dia, bate sol. Ou seja, animais no sol desidratam, morrem, superaquecem, podem morrer e ter um infarto, ter qualquer problema de saúde ocasionado pelo calor. Eles estavam numa área extremamente pequena, ou seja, eles não têm como gastar energia. Então, e o cocô, o xixi, ia ficar tudo aquilo ali naquele mesmo ambiente. Então, assim, tem uma sequência de coisas erradas, né? Glauco, você que eu sei que também adora animal, e o Lucas também, a gente fica extremamente revoltado quando a gente vê uma situação como essa, né, Glauco? Não, e alguém pode dizer, não, mas eles tinham água, eles tinham comida, eles tinham até a casinha, se por acaso chovesse um pouco mais forte. Só que eu fico pensando também o seguinte, pensa comigo aqui, Lu, e o Lucas também. Nessa época do ano tem muita gente que gosta de estourar rojão, estourar foguete, né? Já pensou que se torna a vida de 2 cães numa sacada com barulho de foguete estourando? Não consigo imaginar. Eles enlouquecem. Sabe-se lá o que levou esse cãozinho tentar entrar pela janela. De repente até assustado, né? Então é um cuidado todo especial que a gente tem que ter. E outro, 9º andar, né? Não tinha como resistir. Lógico que esse bichinho ia morrer, né? Porque acabou despencando do 9º andar, infelizmente. Pois é, Lucas me chamou a atenção que a janela da cozinha estava aberta. Por isso que até eu perguntei, será que essa família viajou mesmo? Será que tinha alguém que estava indo dar comida e tal? Mas de qualquer forma, se tivesse alguém indo lá todo dia dando comida, eles ficaram presos naquela sacada do 9º andar sem nenhuma proteção a mais. E estavam no sol, ou seja, num espaço extremamente restrito, pequeno, que é inapropriado para 2 cachorros, né, Lucas? Era pequeno e ainda tinha aquele varal para colocar roupas, que ocupava ainda mais espaço por ali, Lu. E até o relato que a gente tem do bombeiro, o outro cão, o que sobreviveu, que foi resgatado por ele, já era um cão velhinho, um cão idoso. E até por isso que ele não conseguiu subir ali no parapeito também, porque certamente se fosse um outro cão um pouco mais ativo, com um pouco mais de energia, também teria seguido os passos do outro e os 2 ficariam naquela situação. Então, para, digamos, até agravar essa situação, o outro cão era mais velhinho, tinha uma situação ainda um pouco mais sensível de saúde. O que a gente não sabe exatamente ainda, se quanto tempo eles estavam, se havia alguém para ir lá limpar o cocô, xixi do cachorro, trocar a água, dar mais ração, enfim, quanto tempo que a família ia ficar, e se essa porta de fato ficou fechada de propósito, ou se daqui a pouco ela estava encostada e até um dos cachorros acabou trancando. Isso são detalhes que no momento, infelizmente, a gente não sabe, não tem essa informação concreta. Mas de qualquer forma, vale o alerta para quem tem cão, para quem tem crianças em casa também, daqui a pouco a sacada ali desprotegida, uma janela desprotegida, são situações de risco e que a gente precisa sim ter atenção redobrada. É um descuido, né, Glauco? É um descuido. E fala aqui, Lu, desculpa te interromper, Não, fala pode. aqui quem já viu a minha sobrinha se trancando pro lado de fora da sacada com aquela coisa. E isso é horrível, tá? E aí infarto, quase fica rezando para que nada aconteça. Meu Deus do céu. E assim, é muito comum essa época a gente ver os bichinhos ou em hotéis ou em casa, aí tem alguém que vai lá, cuida. Eu tenho, por exemplo, uma vizinha que tem uma gatinha
Vai uma pessoa lá todo dia, dar comida, dar água, trocar a caixa, limpar a caixa, tem todo esse cuidado. Mas tá sozinha. E aí o que aconteceu? No fim de semana ela acabou indo para um lado onde ela não tá acostumada, lá para frente da casa, não conseguiu sair. Aí a gente foi lá, claro, a gente tem o contato da proprietária, falando com ela e tal, conseguimos resgatar ela, né? O Tomás, meu marido, foi lá, pulou a cerca, pegou a gatinha lá de volta. Mas a gente tem que ter, né, esse cuidado extra, né? Ali no caso, ali de casa não é nono andar, tem toda a segurança, mas tudo pode acontecer. A gente precisa prever todas as possibilidades. Criança, principalmente, pelo amor de Deus, né? Como você disse, qualquer coisinha ali já tá à beira ali da sacada. E não é a questão de falar em castigo. Porque tem que... Não, o maior castigo já aconteceu para essa família, que foi perder o bichinho. Certamente tinha muita afeição pelo bichinho, né? É só para ter cuidado. A questão de cuidar mais quando a gente lida com esses bichos. Fica o alerta. Você que estava pensando aí, ia lá vir o fulano cuidar. Já muda os planos, vê um plano aí mais seguro para garantir a segurança do seu cusco, do seu gatinho, para ele ficar bem alimentado agora no fim do ano, enquanto vocês viajam, né? Eles precisam e merecem toda a atenção. A gente tem que ter a responsabilidade sobre os nossos animais de estimação. Agora deixa eu falar de um outro resgate. O Guilherme Roquette que tem as informações do outro resgate, é isso? Ô Gui, hoje é o dia dos resgates dos cuscos. Só que esse aí teve um final feliz e não foi os vizinhos que avisaram os bombeiros, foi o amiguinho dele, Gui. Conta isso aí, foi em Sapucaia do Sul, né? Exato. Ô Lu, exatamente, esse aí foi em Sapucaia do Sul, mas deixa eu só fazer um parênteses aí com o que tu contou agora há pouco. Quer dizer que o Tomás pulou a cerca para pegar uma gata e tu deixou ele pular a cerca? Opa! Ia deixar essa bola picando. Esqueci que era tu, Guilherme, que vinha na sequência. Não ia passar, né? Não ia passar, mas vamos pro que interessa, porque essa... Pulou a grade, pronto. Bom, melhor. Tá, melhorou um pouquinho. Ô Lu, então olha só, essa história é a verdadeira história de Natal, né? Porque assim, tinha um cachorrinho que estava preso e a gente já tá vendo aí a imagem, ela mostra já o desfecho dessa situação lá em Sapucaia do Sul. Deixa eu ver o bairro direitinho aqui, ó, bairro Vac. Tinha um cachorrinho, então, que ficou preso entre duas paredes, a parede de um estabelecimento e a parede de uma oficina. São paredes diferentes porque são casas lindeiras ali, né? Uma casa do lado da outra. Esse cachorrinho, Lu, ele entrou no vão entre as duas paredes, chegou num determinado ponto que ele não conseguiu andar nem para frente nem para trás e acabou ficando, ó, com o rosto dele, com a cara dele presa. Imagina só. Aí o que aconteceu? Ninguém viu, porque como era uma oficina e o outro lado era também um prédio comercial, no dia de Natal, dia 25 de dezembro, tarde de sábado, era claro que não tinha ninguém por lá. Mas quem percebeu isso foi o Kiko, o mascote da Guarda Municipal lá de Sapucaia do Sul, que fica a poucos metros ali dessa casa. O Kiko percebeu que o outro cãozinho estava lá preso, estava chorando e estava latindo e também começou a latir. Chamou a atenção de uma moradora dali do entorno e ela foi até a Guarda Municipal e acionou os guardas que perceberam tudo o que estava acontecendo, ou seja, que tinha um cachorrinho preso lá dentro. Uma das guardas que participaram dessa ocorrência foi justamente a que a gente conversou mais pela manhã, a Edinara Fagundes. Ela é guarda municipal lá de Sapucaia do Sul e ela participou desse resgate e nos contou um pouco sobre como foi toda essa ação. Vamos ouvir. Eu acompanhei pelo lado de fora porque eu chamava o cachorro. Era um cachorro bem grande, né? Ele pesava em torno de uns 40 quilos, o cachorro, mais ou menos. Então, quando ele conseguiu sair, ele saiu bem tranquilo, ele não se mostrou brabo, nada, porque a gente tinha medo daquela coisa de tu vai puxar o cachorro ficar brabo, né, tentar morder. Mas não, ele veio bem tranquilo. E o mais legal foi ver o nosso cachorro, o Kiko, recebendo ele na rua. E sabe, a felicidade assim, de ver os animais, assim, a coisa é muito gratificante, né? 12h e 21 minutos, a Eliane aqui, ó, falou pra mim, Glauco e Guilherme, vocês vão gostar dessa. É o verdadeiro amor do almigo. O almigo, o almigo. Mas, olha, gente, deixa... Se lá na Zona Norte foram os vizinhos que avisaram, foi o almigo que avisou os bombeiros. Foi o almigo. Exatamente. E é o cão guarda municipal, né? Porque ele é o mascote lá da Guarda de Sapucaia.
E o que aconteceu depois, então, que os guardas foram até o local? Eles se deram conta que eles não iam conseguir tirar, né, Lu? Porque o cão estava preso, ele não andava nem para frente nem para trás. Claro que tiveram que chamar, então, o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros foi até o local, acionou o dono da oficina ali do lado, e aí ele disse, olha, meu amigo, a gente vai ter que quebrar aqui a parede, porque simplesmente não dá para tirar o cachorro. Claro que o dono da oficina autorizou, eles fizeram ali, então, um buraco na parede, e a guarda municipal, a nossa amiga que conversou com a gente, o que ela nos disse? Ela teve que ficar, inclusive, cuidando para ver onde que a broca do corpo de bombeiros estava furando a parede para não atingir o cão. Sim. Então ela ficava dizendo ali, não, mais para cima, mais para baixo, né? Imagina a situação toda, mas o fato é que esse amiguinho conseguiu sair são e salvo e os dois foram brincar e correr depois. Ô Guilherme, deixa eu pedir aqui para o pessoal rodar aqui as imagens, até para entender o que aconteceu. Tem a imagem ali que mostra bem a junção das duas paredes, para a gente entender como é que o cãozinho conseguiu se meter ali. Aqui, ó. Olha a imagem. O cãozinho conseguiu entrar ali. Inclusive, lá no fundo tá ele aqui, ó. Tá meio escura aqui a imagem. Isso aqui são aquelas construções conjugadas, né? Fica quase uma encostadinha na outra. Às vezes fica grudadinho. Essa aqui tinha esse vão. Provavelmente sentiu um cheirinho gostoso, né, Glauco? Uhum. Aquele cheirinho assim que, nossa, preciso ir lá, preciso explorar, ver o que é isso. Ou uma baratinha, alguma coisa que entrou, foi. E aí o que aconteceu? Ele ficou preso e não conseguiu dar a marcha ré. E aí, ó, são duas construções, olha aqui, ó. Aí eles viram, aquilo que o Guilherme estava dizendo é aqui, ó. Ela ficou aqui, a Edinara, ó. Tá vendo? Ela tá olhando pelo vão, o pessoal tava lá dentro da oficina fazendo o buraco e ela dizendo, mais pra cima, mais pra baixo, cuidado com o cachorro, ó. Então, é isso que aconteceu. E nesse caso, né, Glauco, final feliz, graças a Deus. Que bom que terminou assim, que ele tá cão e salvo. Cão e salvo. Pois é, infelizmente lá aqui da Zona Norte de Porto Alegre, um deles ficou são e salvo, o outro não teve a mesma sorte, né? Ainda bem que o amigo dele lá de Sapucaia do Sul avisou que tinha uma coisa errada, que tinha um amiguinho preso ali naquela parede, Guilherme. Foi uma salva-cão. Meu Deus, a gente está numa sequência aqui que o pessoal de casa vai dizer que esse pessoal bebeu hoje antes de entrar no ar, Glauco. Para terminar em alta o ano. Pois é. Poxa. É o clima, né, de fim de ano, né, Guilherme? Assim, normalmente o clima aí na redação já é assim, só que muitas das piadas que eu faço eu não posso fazer aqui, então eu tenho que me conter. Então te contenha aqui. Te contenha, deixa daqui a pouco assim. você volta, viu, Guilherme? Você tá rindo, tchau pra vocês. Glauco? Tá rindo, sei. Então, te recupera um pouquinho, porque eu sei que tem um assunto aí que você vai me trazer. 12h e 24 minutos, gente. Falando em clima de fim de ano. Clima natalino. Olha, gente, tudo bem, viu? Se você não gosta de Natal. Tranquilaço. Tranquilo. Só que uma mulher lá no noroeste do estado, ela passou de todo qualquer limite e literalmente quebrou tudo quando descobriu que não ia ter missa. É isso, Glauco? Tava possuída. Eu te diria até que tava possuída pelo demônio, viu, Lu? Ui, ai, ai. Simplesmente ela entrou na igreja, tá? E começou a quebrar tudo. Isso aconteceu no município de Independência, que fica no noroeste do estado. Então, ela entrou com uma barra de ferro e começou a quebrar tudo que tinha pela frente, inclusive a decoração natalina. E um detalhe, foi antes da missa, ou seja, nem pôde ser realizada a celebração da missa de Natal lá nesta igreja, que é a igreja da comunidade Santa Rosa de Lima. Relembrando aqui, município de Independência, noroeste do estado. Junto com essa mulher estava um jovem de 14 anos, que seria o filho. Bom, depois que aconteceu esse quebra-quebra aí, uma pessoa foi até a igreja, se disse, né, da família e levou os dois para casa. Agora, a coordenação da igreja diz que vai registrar a ocorrência na polícia e vai buscar a recuperação, né, dos prejuízos, né? Afinal de contas, vai ter gasto para consertar tudo e, logicamente, vai atrás destes prejuízos aí que foram causados por essa mulher num ataque de nervos inexplicável. Olha, a gente está vendo aí a quantidade de estrago que ela fez. Imagina o prejuízo, Glauco. Eu vou te dizer, às vezes não é nem a questão material, mas é a questão, né, justamente na véspera de Natal que aconteceu isso aí, antes da missa, da celebração de Natal.
chocou, logicamente, a comunidade. Sabe-se lá o que está acontecendo com essa mulher também, se é uma questão de doença? A gente não tem essa informação, Claro, tá? claro. O fato é que todo mundo ficou, olha, abismado com o que aconteceu. Mas imagina, deviam estar se preparando, né, para a missa de Natal. E claro, a celebração que ia acontecer, que é o ponto alto da celebração de Natal no município. E aí tudo foi cancelado por água abaixo. Tudo cancelado e foi parar na polícia. Essa que é a realidade. Só que o registro ele está sendo feito hoje, justamente pela volta das atividades. E aí a coordenação, então, dessa igreja vai buscar a recuperação dos prejuízos. E a gente ainda tenta mais informações sobre o que teria acontecido. Afinal de contas, seria uma revolta momentânea com a questão natalina, se a pessoa estava passando por momentos difíceis, mas enfim, nada justifica entrar numa igreja e fazer isso aí, né, Lu? Parece aquele um dia de fúria. A gente sabe que agora é fim do ano, as pessoas... Como eu disse antes, as pessoas estão com as emoções à flor da pele. Foi um ano difícil para todo mundo, para alguns muito mais. A gente não tem dúvida quanto a isso, né? Aí chega fim de ano, vem imposto, vem contas a pagar. Ano que vem já tem mais coisa para pagar. É aquele planejamento, tudo atrasado. A gente não tem tempo para fazer tudo, mas a gente calma, respira. Uma coisa de cada vez. Né? Não adianta sair por aí batendo e quebrando tudo. Não é por aí. Não é por aí. E outra coisa que tem que ser vista com muita atenção, né? É porque que esse jovem de 14 anos, se era também participante dessa questão, desse quebra-quebra, ou foi levado pela mãe, obrigado a ir, enfim, tudo isso vai ter que ser averiguado. Agora, que não serviu de bom exemplo, isso não serviu. Não serviu de bom exemplo para ninguém, gente. Até as imagens ali, tudo quebrado, os vidros por tudo. Nossa, que prejuízo, hein? Ela acabou trazendo aí para essa paróquia e para toda a comunidade que provavelmente estava aguardando, né, Glauco, essa missa. Provavelmente durante o fim de semana devia ter outras celebrações e aí acabou cancelado, né? E mesmo, olha, se não for dessa religião, nada justifica, entendeu? Não tem explicação. Enfim. Não tem justificativa. 12h28 e olha só que papelão nesse fim de semana em Caxias do Sul. Uma moto andava correndo na BR-116, até que foi interceptada pelos policiais. E o desfecho disso? Veja no Giro de Notícias. Quando os policiais abordaram o veículo, viram que a placa era, na verdade, um papelão com os caracteres escritos à mão. 2 jovens estavam no veículo. Eles carregavam uma mochila com porções de cocaína e maconha prontas para a venda. Eles foram encaminhados para a Polícia Civil. Na consulta, os policiais rodoviários descobriram que as letras da placa improvisada eram mesmo as da moto, mas o veículo já estava sem licenciamento há 6 anos. 2 adolescentes irmãos foram apreendidos por tráfico de drogas nesse fim de semana em Cidreira, no litoral norte. Eles estavam com porções de crack e maconha. Os policiais foram atender um chamado de uma adolescente que passava mal. Na identificação, viram que ela estava com mandado de apreensão em aberto. Na sequência, eles recolheram o irmão de 16 anos na mesma situação. Um esquema de teleentrega de droga foi desarticulado pela Polícia Rodoviária em Caxias, na Serra. O traficante de 36 anos foi abordado na BR-116 em um Celta quando saiu para uma entrega. No veículo havia 21 porções de maconha. No apartamento dele, a polícia ainda encontrou 3 tijolos de maconha, porções de cocaína e uma balança de precisão. Gente, desculpe, mas eu tava rindo. Aquela placa de papelão, quando eu falei papelão, vocês acharam que era alguma outra coisa, né? O pessoal passou vergonha. Não, era papelão mesmo. A placa era de papelão. Gente, fizeram de papelão a placa ali da moto. Eu comecei a rir, desculpe, dei aqui uma risada, porque era de papelão mesmo. E o pessoal achou que ia passar despercebido, né? 12h30, desculpe, eu tive que comentar, porque realmente, né, foi até meio tosco ali, uma placa de papelão. Agora a gente fala de um assunto muito sério, muito triste, que vem chamando a atenção muito das autoridades, vem mobilizando a polícia, que é a questão da violência contra a mulher. E dessa vez a vítima vem da Serra, foi em Bento Gonçalves. Glauco Paza, mais uma mulher vítima de feminicídio, ou seja, a gente tem aí um novo caso, né, um novo crime em que uma mulher perde a vida pelo simples fato de ser mulher e provavelmente aí o namorado, o companheiro, brigou. Olha, eu sei até dos detalhes dessa história, mas a gente às vezes não precisa nem saber dos detalhes para saber, porque é sempre a mesma... o enredo, né? É o mesmo enredo.
Tudo a mesma história. É difícil, viu, ser mulher nesse país, meu Deus. É um roteiro que a gente já conhece, que toda hora repete, que infelizmente não para. Neste caso aí foi a Cristiane Pereira, de 33 anos, a gente está vendo nas fotos aí. Que linda. Ela é linda, jovem, com toda a vida pela frente. Ela foi morta a facadas na noite de ontem no bairro Aparecida, em Bento Gonçalves. As primeiras informações indicam que ela teria sido atacada com golpes de faca pelo companheiro de 22 anos dentro do box do banheiro. Vizinhos até ouviram os gritos, dela pedindo socorro e ligaram para a polícia, mas não houve tempo. Quando os policiais chegaram ao local, eles já constataram que a Cristiane estava sem vida. O suspeito tentou fugir, mas foi detido e encaminhado ao presídio de Bento Gonçalves. Isso é uma pandemia à parte, Não estamos falando de Covid, é a pandemia da falta de respeito, da falta de empatia, com as mulheres, enfim, a gente não para de falar disso aí, vai continuar falando da conscientização, mas infelizmente os casos também não param, Lu? Não param. É uma agressão pelo menos a cada 30 minutos, se é que não é mais. Porque atualmente a gente tem essa consciência de denunciar, de registrar os boletins, ir na polícia fazer essa ocorrência. E aí a gente acaba tendo um pouquinho mais da noção dessa violência. Porque tem gente que diz, isso aí não acontecia. Não, gente, antes acontecia e as mulheres não denunciavam. Ou antes entrava como um homicídio qualquer. Hoje em dia, os homicídios por causa do gênero, porque ela é mulher, aí eles entram como feminicídio, porque a gente tem essa qualificadora como uma espécie de agravante, Isso para pena final, enfim, do autor, isso acaba agravando bastante e o tempo em que o autor acaba atrás das grades. Agora, ainda bem que a polícia agiu rápido, nesse caso e conseguiu prender ainda o autor desse crime praticamente em flagrante, E o nível de crueldade, eu vou repetir aqui o que eu falei há pouco, tá? Ela teria sido esfaqueada dentro do box do banheiro, na própria casa, e ainda conseguiu pedir socorro, gritou, os vizinhos acionaram a polícia, mas não deu tempo. Quando a polícia chegou, a Cristiane já estava sem vida, repetindo, Cristiane Pereira, de 33 anos, nesse fato que aconteceu, infelizmente, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Ai, Glauco, eu ouvi uma entrevista desse criminoso aí, na verdade não dele, do repórter, dizendo que ele falou que eles tinham brigado. Como se isso fosse justificativo. Glauco, obrigada pelas informações. 12h34. Olha, eu fico realmente assim, indignada e muito triste que a gente ainda viva numa sociedade que não respeite as mulheres, não respeite, não consiga ter essa convivência e que ainda mate as mulheres pelo simples fato delas serem mulheres, de nós sermos mulheres. Vamos seguir então? Liga a sirene! Liga a sirene, porque teve um sequestro relâmpago que mobilizou a polícia aqui em Porto Alegre na noite passada. Pois é, os criminosos assaltaram um casal aqui no bairro Nonoai, aqui de Porto Alegre. Eles estavam dentro do carro e aí o que parecia um assalto. Queriam levar o carro? Não. Eles levaram o carro e o casal dentro desse carro. Lucas, esse casal só foi liberado em Canoas, é isso? Aqui bem perto da base aérea de Canoas, Lu, de onde a gente fala neste momento. Só para a gente ter uma ideia da distância que foi percorrida, saiu lá da Zona Sul, no bairro Nonoai, bem próximo da Perimetral, percorreu diversas ruas de Porto Alegre, esse veículo foi visto pelo cercamento eletrônico na Zona Norte de Porto Alegre e terminaram aqui na base aérea de Canoas, bem próximo, onde esse casal foi libertado cerca de 1h30 após o assalto, após o sequestro. E segundo a polícia, os criminosos tinham como objetivo não só o veículo que foi levado, não só os pertences, mas também pegar cartões, fazer transferências bancárias, fazer saque do dinheiro desse casal, e foi isso que eles fizeram nessa 1h30 em que ficaram rodando. Então vamos ouvir um trecho do que nos contou o delegado que atendeu essa ocorrência. Eles, entre a localidade da capital até a região metropolitana aqui na cidade de Canoas, foram ao longo do percurso tentando efetuar algumas transferências bancárias, alguns saques, paravam em alguns locais nesse meio tempo para fazer uma tentativa de compras com cartões bancários das vítimas.
Isso se desenrolou ao longo do percurso, né? Até que, dado momento, os criminosos entenderam bem liberar as vítimas, talvez por entender também que já estavam sendo rastreados ou que pudessem ter deixado algum vestígio. 12h e 37 minutos, então estamos falando sobre um sequestro relâmpago que aconteceu ontem à noite aqui em Porto Alegre, terminou em Canoas. Esse casal que foi sequestrado com o próprio carro ali no bairro Nonoá e liberado lá em Canoas, onde está nesse momento o Lucas Abate, pertinho da base aérea de Canoas. E Lucas, esse casal, ele teve, enfim, cartões, tudo roubado. E ainda eles estavam tentando fazer a famosa transferência por Pix, que a gente estava, inclusive, conversando agora. É extremamente perigoso, né, Lucas, essa questão do Pix, porque é instantâneo, não tem volta, e os criminosos estão de olho. A gente seguido, a gente vê as notícias no sudeste aqui do país, São Paulo, Rio. É um tipo de crime que já está rolando há muito tempo. E eu confesso que eu temia que isso chegasse até aqui. Tanto é que o Banco Central acabou estabelecendo limites para o Pix após as 8 horas da noite, para não superar R$1.000, enfim. Talvez haja novas mudanças. E eles tiveram que fazer essa mudança principalmente, né, Glauco? Porque começou a ter esse tipo de crime. Porque antes precisava pegar ali o cartão, precisava da senha, tu pode cancelar depois no cartão de crédito. O Pix não, é imediato, Glauco. Pois é, mas aí eu fico pensando também o seguinte, várias pessoas me perguntam isso aí, eu acho que é função nossa também, muito informar, né? Buscar esse esclarecimento junto às autoridades. Poxa, eu fui vítima, eu tive que fazer aquela transferência para esse determinado CPF, esse determinado telefone. Há de ter um jeito de recuperar ou barrar aquela transferência futuramente, sei lá. Enfim, é outro assunto. Agora, do ponto de vista dos criminosos, infelizmente, a questão do Pix se tornou mais fácil para eles. Como você está falando, não precisa ir até o banco, onde está cheio de câmera de segurança, onde de repente tem vigia. Não, agora eles fazem pelo Pix. E aí a velha história de que os bons pagam pelos maus, porque tem a limitação agora do Pix. Muita gente reclamando, agora eu não consigo transferir a partir de determinada hora. Infelizmente é assim. Por quê? Por causa da ação de pessoas como essa. Mas foi a mesma coisa, você deve lembrar, Glauco, porque isso é da nossa época, quando surgiram todos os bancos 24 horas, né? Era aquela febre dos bancos 24 horas nos postos de combustíveis. O que aconteceu? Depois das 10 horas da noite também começaram a limitar o valor dos saques justamente por causa dos assaltos, gente. A gente vive numa sociedade, é isso. É o cúmulo. Tu tem dinheiro na conta e tu não conseguir tirar. Por quê? Porque é uma questão de segurança. Sim, existe. Temos isso aqui. Temos isso. Vivemos nessa sociedade, né, que é marcada pela criminalidade, que acaba ditando as regras, né, Lucas? Dita as regras de quanto a gente pode tirar, que horas a gente pode sair de casa, aonde a gente pode usar o telefone celular para não chamar atenção. É a nossa realidade, né, Lucas? Gente, Lu, eventualmente eles vão para trás das grades, mas aqui na rua a gente tem que colocar a grade dentro de casa, a gente tem que fechar o carro, tem que andar de vidro fechado, tem que cuidar para abrir o portão eletrônico rapidinho para ver se não aparece ninguém. Infelizmente, a criminalidade que acaba ditando as regras e a gente vai se adaptando da forma que dá. Agora, tomara, Lu e Glauco, que aqui no Sul a gente não chegue numa condição como tem lá em São Paulo, por exemplo, e no Rio de Janeiro, que já é conhecida a quadrilha do Pix, que eles chamam. A quadrilha do Pix ataca novamente, o pessoal, a polícia atrás da quadrilha do Pix, que se tornou praticamente uma febre. Vários criminosos estão usando as pessoas praticamente como um caixa rápido. Vão ali, roubam o carro, já aproveitam e obrigam a pessoa a fazer uma transferência por Pix para ter algum dinheiro rápido. Tomara mesmo, tomara mesmo. Obrigada, Lucas Abate, pelas informações. E Glauco Paza, muito obrigada. Pois é, a gente espera que a gente não tenha esse tipo de crime, né, em tanta frequência como a gente vê que acontece lá no Sudeste, porque é algo muito rápido, é muito vantajoso para os criminosos e se isso realmente não parar de crescer, a gente vai precisar ter novas restrições para o Pix, que na verdade surgiu justamente para facilitar a nossa vida. Mas sempre tem um espertinho, sempre tem um bandido de olho que acaba se aproveitando. 12h41. Você aí de casa já tomou a sua dose? Peraí, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se dá para mostrar a minha vacina, será? Olha ali, não dá. Acho que essa aqui é só da polio. Gente, nem dá para ver.
Tomei minha dose de reforço semana passada, feliz da vida, não tive nada. Se você ainda está em dúvida, vá tomar logo essa dose de reforço. Vamos performar imunizado. Quem tem as informações é o Guilherme Roquette. Daqui a pouquinho ele já está lá se posicionando aqui num posto de Porto Alegre. Gente, é muito importante, a gente teve ampliação agora, porque caiu para 4 meses, né, o intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço. Eu tinha tomado aquela vacina da Janssen, que era dose única, tomei agora a dose de reforço, não tive reação, não tive nada e estou feliz da vida, porque eu sei que eu estou contribuindo não só para a minha saúde, como para a saúde do coletivo, da nossa sociedade. E você, quer cuidar mais do seu sorriso? Então presta atenção nesse recado especial que a doutora Roberta da Sorri Fácil tem para você. Boa tarde. Chegou a hora de você conquistar o seu sorriso. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Roberta Biel e hoje estou aqui para conversar com você que sofre com a perda de um ou mais dentes e sente vergonha de sorrir. A Sorri Fácil tem tradição em implantes dentários em ajudar você a conquistar a sua confiança, com dentes fixos e de aspecto natural. O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples e que melhora a sua alimentação e garante a segurança do seu sorriso. Não perca tempo, a sua qualidade de vida é a sua maior prioridade. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code na clínica mais próxima de você. Ou ligue 0800 600 3130. Ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, há 15 anos conquistando sorrisos. Chegou a hora de conquistar o seu. E agora sim, a gente fala com o Guilherme Roquette. Já está me ouvindo, Guilherme? Eu estava aqui mostrando que eu tomei minha dose de reforço semana passada da Janssen. Já vi que você está aí no Shopping João Pessoa. Conta pra gente como é que o pessoal pode fazer para tomar esse seu reforço. Pois é, Luciane, hoje aqui, ó, olha só, Jairo, mostra pra gente aqui, tem cerca de 40, mais de 40 pessoas até, estão aqui na fila no Shopping João Pessoa, justamente para poder tomar ou a primeira dose, ou a segunda, ou inclusive a terceira. E é dessa terceira, ô, Luciane, que eu quero te falar agora, porque Porto Alegre, a partir de hoje, ela estipulou então o prazo dos 4 meses para que as pessoas possam então tomar a terceira dose. Então, a partir de hoje, quem tomou a segunda até o dia 27 de agosto, pode então já procurar para tomar a terceira dose. O que acontece com isso, Lu? Agora, então, a capital gaúcha, ela fica dentro daquele prazo estipulado pelo próprio Ministério da Saúde. E a partir de amanhã, a gente vai avançando dia a dia. 28 de agosto, quem tomou a última dose, 29, enfim. E aí a gente vai, então, dentro desse prazo. Lembrando que essa terceira dose, inclusive, ela deve ser feita com a vacina da Pfizer. Hoje aqui na capital, Lu, além aqui do Shopping João Pessoa, a gente tem outros 51 pontos de vacinação. Alguns dos postos de saúde, eles ficam abertos, então, também até mais tarde. E apesar desse calor aqui, tem vários ventiladores para poder refrescar um pouco, até porque as próprias vacinas também precisam ser aplicadas, né, Lu, com uma certa refrigeração. Mas realmente o pessoal está aproveitando hoje aqui justamente para poder tomar essa vacina. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, qual dose que é a da senhora? Terceira dose da AstraZeneca. Está na expectativa há quanto tempo para poder tomar a terceira? Faz meses. Tá certo. Deixa eu perguntar aqui, da senhora, qual que é a dose? É para o neto a segunda dose, eu já tomei inclusive a de reforço. Já tomou de reforço? Está aguardando a decisão para saber de 5 a 11 anos, né? Perfeito. Deixa eu te perguntar então, tá na expectativa, como é que foi a primeira? Foi bem, mas ficou um pouco dolorido o braço, mas depois passou. Vale a pena, né? É, vale. Perfeito, então. Olha só, Lu, tem família, tem gente procurando terceira dose, tem gente procurando a segunda também. E aqui no Shopping João Pessoa, Lu, tem todas as vacinas. Tem Pfizer, tem Coronavac, tem AstraZeneca. Aqui é uma zona, né? Até o pessoal estava vacinando no posto Modelo, agora veio para cá, para o Shopping João Pessoa, justamente porque tem mais espaço, tem mais condições aqui, Lu. E a gente tem inclusive aí uma tela, o pessoal vai me orientando aí, se a gente puder falar dessa tela, justamente para saber quem é que pode se imunizar a partir de então, Lu. Se tiver no ponto aí, me dá o ok que a gente vai conversando. Pode falar, Gui.
Então, vamos lá, ó. Pessoas acima de 12 anos podem procurar, então, pela primeira dose. Essa primeira dose, ela precisa, para que se tome a primeira dose, precisa apresentar, então, um documento de identidade com CPF. A segunda dose tem Pfizer, Coronavac ou Fiocruz Oxford, né, que para quem tomou a primeira de uma dessas, precisa procurar exatamente a segunda do mesmo laboratório. E a terceira dose, por enquanto, então, como eu falei, para pessoas que tomaram a segunda até o dia 27 de agosto, a partir de amanhã 28 e aí vai dia por dia. Ou seja, quem tomou a dose até 4 meses já pode procurar pela terceira dose e essa dose de reforço ela é sempre, né, com a Janssen. Aliás, perdão, tem a dose de reforço ainda da Janssen, mas a terceira, essa aí é com a Pfizer. Tá certo, obrigada, Guilherme Roquette, pelas informações. Então, dê uma olhada lá no calendário. Ver quanto é que seria, então, a sua dose de reforço. Se for para janeiro, daqui a pouco já está aí no prazo dos 4 meses, porque esse intervalo agora caiu e você já pode procurar a sua dose de reforço. As autoridades de saúde estão cada vez mais reforçando que essa terceira dose ela é extremamente importante, principalmente nesse momento que a gente tem uma nova variante circulando aí no mundo e que sim, ela dá uma garantia de proteção, de prevenção. E é muito importante, né, essa imunização coletiva para a gente sair dessa. 12h e 48 minutos. Quem sabe aproveitar agora esse fim de ano e ficar em dia com a autoestima, dar aquele tapa no visual? Pois então, o mercado de beleza não para de crescer e o Senac tem a oportunidade perfeita para você ingressar nessa área. Confere só. Lavar, cortar, inovar. Quem não gosta da sensação de sair do salão com o visual renovado? Depois de meses de incerteza, o mercado da beleza voltou com tudo. E estar qualificado é a chave para crescer nessa área. A Rudneia, formada pelo Senac, é a prova disso. Num momento de pandemia, em que todas as pessoas às vezes estão pensando de repente, né, em estacionar, eles me impulsionaram, né, para frente, né? E isso foi uma experiência maravilhosa, assim, né? Hoje eu posso dizer que eu sou uma cabeleireira, hoje eu posso dizer que somos donas de um salão de beleza, né? Por conta de realmente ter sido capacitada pelo Senac, né? O curso de cabeleireiro do Senac possui 2 modalidades, normal e intensivo. Na modalidade mais longa, o profissional sai apto ao mercado de trabalho em 400 horas. Na modalidade mais rápida, essa formação acontece em pouco mais da metade do tempo. É uma forma de garantir uma renda e de trabalhar a autoestima das mulheres, dos homens, de um público num sentido geral. Agora, com a liberação dos eventos, da situação social nossa, né, facilitou muito para a entrada desses profissionais e a retomada dos que já estavam no mercado. As pessoas estão retomando essa autoestima e isso é muito importante, porque a gente se sente bem, né? Quem é que não gosta de estar com o cabelo bem arrumado? Para mais informações, basta acessar o site senacrs.com.br/beleza. O curso de cabeleireiro é oferecido em mais de 20 unidades do estado, com aulas nos 3 turnos. E você, está esperando o quê para começar uma nova carreira? Mudou a tua vida? Da água para o vinho, graças a Deus. Nossa, baita oportunidade, hein? Baita dica aí para esse fim de ano, você que está fazendo o planejamento aí para 2022. E olha só, daqui a pouco, gente, nós vamos falar sobre o aumento do número de banhistas que se queimaram com águas vivas aqui no litoral norte. Pois é, né? É aquela coisa, aqui no Rio Grande do Sul, quando não tem Nordestão, tem água viva. Ou quando o mar tá lindo, tem água viva. É a nossa nada mole vida aqui dos gaúchos. Há pouco a gente tinha imagens, temos imagens ao vivo ali de Capão da Canoa? Ah, gente, tá bom. Daqui a pouco a gente mostra, então. 29 graus lá em Capão da Canoa. Olha, um dia espetacular na beira da praia, na beira-mar. Só que, infelizmente, olha, tem infestação de água viva. Tá lá Capão da Canoa, gente, olha que marzão! Que marzão! Só que quando não tem Nordestão, tem água viva, tem mãe d'água. O pessoal acaba tendo medo de entrar porque tem muita água viva e muita gente já está se queimando. Então a gente tem algumas dicas, a gente tem alerta. Lembra daquela bandeirinha, aquela que é a roxinha? Quando a gente vê na beira da praia é porque tem infestação de mãe d'água. E não é brincadeira, tem gente que tem alergia, então tem que ter cuidado.
Lá em Capão da Canoa, agora nesse momento 29 graus, mar lindo, limpo, céu azul. E tem também o esporte, é isso, Glauco, eu tô curiosa, viu? Antes eu falei da placa da moto, que era de papelão, mas tem papelão também na direção do Inter, é isso? Deixa eu te explicar como foi o final de semana dos Colorados. Atenção, Paulo Souza, o novo técnico do Inter. Opa, só um pouquinho, atualização. Alexandro Medina... Não, parei, a última informação, Paulo Souza parece que cresceu... Não, agora é o Medina de novo. Ah, não tá entendendo, né? A gente vai te explicar depois do intervalo. Até já. Estamos de volta ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. E atenção, atenção, você que está na praia ou você que vai para a praia. Porque na última semana foram registradas mais de 800 queimaduras com águas vivas aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Metade só agora na véspera de Natal. O Corpo de Bombeiros emitiu inclusive um alerta aos banhistas. Tem aquela bandeirinha lilás, roxa que fica lá, mas os bombeiros estão alertando os banhistas quanto aos cuidados e aos perigos. Confere só. A bandeira roxa na areia chama atenção para a grande quantidade de águas vivas no mar. Ela estava bem do meu lado, eu fiquei com medo e saí fora da água. Ela era meio azul e transparente. Pietro, de 7 anos, veio passar as festas com a família em Capão da Canoa, no litoral gaúcho. Na véspera do Natal, o banho na praia acabou mais cedo. Doeu um pouquinho, só que pegou em 2 lugares, aqui e aqui. Eu peguei 4 ou 3 água-vivas para mostrar pro pai. Só que daí acabando eu vi uma coisa e me queimei. 839 acidentes com águas vivas foram registrados desde o dia 18 deste mês no litoral do Rio Grande do Sul. Mais da metade dos casos aconteceram na véspera de Natal. O número de queimaduras na última semana é quase 5 vezes maior em comparação ao mesmo período do ano passado, quando as medidas restritivas da pandemia eram mais rigorosas. Quanto maior o fluxo de pessoas expostas, então, dentro da água, com a presença do animal mais próximo da costa, nós vamos ter esse aumento sempre. Então, nesse sentido, é preciso que a população tenha alguns cuidados. As toxinas nos tentáculos da água-viva irritam e provocam ardência na pele. Os médicos orientam a não lavar o local com água potável. A gente acaba liberando muitas vezes mais toxina e agrava essa queimadura. Então, o ideal é quando a gente sabe que já tem um risco de sofrer algum tipo de queimadura na praia, já levar uma garrafinha com vinagre, esse vinagre de álcool comum que se encontra no supermercado, super fácil. O produto também está disponível nas guaritas dos guarda-vidas. Outra dica dos médicos é fugir das receitas caseiras, que podem agravar a situação. Passado o susto, Pietro está pronto para voltar a curtir o verão. E hoje teve coragem de entrar no mar? Hoje eu tive. Eu tenho muita coragem. Meu Deus do céu, gente, olha, não é mole a vida do gaúcho indo pro litoral, né? Ou o mar tá chocolatão ou ele tá limpo, maravilhoso e infestado de água viva, as famosas mãe d'água. Então, lembrem, tem que usar vinagre, procura lá os bombeiros, nada de receita caseira e muito cuidado para essa bandeirinha aí, ó, essa bandeira roxa. Se tiver essa bandeira, significa que tem infestação de águas vivas. E ali na reportagem mostrou umas fotos da caravela portuguesa, que é muito mais do que uma simples água-viva. Aquilo ali é muito perigoso. Lá na Europa, inclusive, as praias chegam a ficar interditadas se elas são vistas nas águas, porque elas são muito mais perigosas do que aquelas águas-vivas que a gente vê por aqui. Agora, por falar em queimação, vamos falar na queimação do Inter. Roda a vinheta! Matheus Schenck, a gente não vai falar da queimadura e nem da queimação aí da água-viva, né? Mas tem uma queimação aí, estão se queimando aí também ali no Beira-Rio, hein? O Inter tá vivendo dias de mormaço, né? Não parece, mas tá se queimando, né? Tá se queimando. Oi, Lu, oi, Glauco, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Glauco, na sexta-feira, quando eu saí do SBT Rio Grande primeira edição, eu disse, Medina vai ser técnico do Inter. Disse? Eu acertei, né? No fim das contas. Tá bom. Tá bom. Que isso? Que é isso? E esse chapéu aí? Gostou?
Gostou do estilo? Eu gostei, pode me emprestar depois. Digamos que o Inter tenha levado um chapéu, né? Não é? Com certeza. Vamos explicar, Glauco, o que aconteceu? Fala. Desde sexta-feira. Bom, seguinte, eu saí aqui do SBT Rio Grande e eu disse que o Medina ia ser técnico do Inter e ia ser anunciado hoje. O que aconteceu de tarde na sexta, Glauco? O que aconteceu de tarde na sexta? O Medina pediu muito. E aí, o Inter disse, não, só um pouquinho. Você tá pedindo demais. E o Inter foi atrás do Paulo Souza, português. Essa foi a informação que, inclusive, eu dei no SBT Rio Grande, segunda edição da sexta-feira. Pois é, na véspera de Natal, o Inter estava mudando os rumos e indo atrás do português. Pois no domingo, o Inter tinha comprado 3 passagens para ir para Portugal. O presidente Alessandro Barcelos iria a Portugal ontem para contratar o Paulo Souza. E então? Mas olha só, um jornal português, a gente tem até a tela do Twitter desse jornal português, o Jornal Record. Lá por meio-dia de Brasília, ele anunciou Paulo Souza no Flamengo. Opa! E aí mudou tudo. E aí essa notícia aí pegou todo mundo de surpresa. Como assim no Flamengo? Não está acertado com o Inter? E sim, ele estava apalavrado com o Inter. Em torno de R$650 mil por mês ia ganhar o Paulo Souza. Tinha até salário já, Glauco. E aí o Paulo Souza foi pro Flamengo. Inclusive, a imprensa carioca já dá como certa, diz que já tem contrato até assinado com o Flamengo. Pegou muito mal lá na Polônia, o Paulo Souza é técnico da seleção polonesa, pegou mal demais, ele foi chamado de desertor por um jornal polonês. Também assim, o chapéu é o Olha seguinte, ali, ó, a gente o viu chapéu ali. é uma instituição do futebol. É verdade. Quantas vezes o Inter já se atravessou em técnico dos outros? Quantas vezes os outros se atravessaram no técnico do Inter? Isso é mercado, meu amigo. Não tem essa história de amor. É quem dá mais. E aí o chapéu cantou, velho. Tá, mas sabe o que dizem? Quem vazou a notícia do Paulo Souza indo pro Internacional foram os agentes do Paulo Souza que foram no Flamengo dizendo, o Inter tá oferecendo isso aqui. Não seria a primeira vez, não vai ser a última. E aí, exato, foi um leilão que fez o pessoal lá do Paulo Souza. Ele fechou com o Flamengo e o Inter se viu obrigado a voltar atrás e começar de novo a negociar com o Medina. E a informação que a gente tem, Glauco, agora vamos falar sério, tá? Agora quem é então? Vamos lá. Vai ser o Medina, contrato de 1 ano, com opção de renovação por mais um, dependendo de algumas cláusulas que a gente ainda vai contar para você. A gente não tem muito bem a certeza do que depende para essa renovação acontecer. O Inter vai pagar cerca de 800 mil mensais para o Alexander El Cacique 800? Medina. Sim. 800? Sim, o Cacique vai ganhar bem. O que dá para fazer com 800 por mês, Lu? Cara, dava um amigo secreto legal, né? Dá pra comprar uma pastelina, né? Poxa vida! E Glauco, o Inter... Tá, mas e o teto salarial? Isso que eu ia dizer justamente isso, tá? O Inter, nesse último ano, teve um teto de 500 mil. Ninguém ganhava mais do que isso. Para 2022, o Inter está ampliando, vai para 650 mil. Mas o Medina vai ultrapassar essa barreira aí, vai ganhar cerca de 800. Tá sobrando, hein? Tá sobrando. Mas acontece, né, Glauco, que o Inter se viu sem opção. Pois é. Pô, ele queria o Paulo Souza. Esse cara fez leilão. Aí o Inter, poxa, vou fechar com quem? Vou no cara com quem eu tava falando até Só ontem. reforça aquilo que eu já falei. Sempre vai ser o quarto. Quem Como que é assim? o quarto? O primeiro não deu, o segundo não deu, o terceiro não deu. Então vai o quarto. E depois eles vêm dizer, não, é uma convicção. Não, isso não existe. Convicção talvez seja a única coisa que não tem no Inter hoje, né, Glauco? E nem no Grêmio. É verdade, né? Nenhum dos times aqui de Porto Alegre. Talvez no São José tenha, eu acho. Talvez. Mas enfim, o Inter deve anunciar ainda hoje, existe essa expectativa. Tá, esquece. Aliás, esquece, eu não vou nem falar isso. Eu ia dizer que o Inter ia anunciar hoje, mas não vou. Não vou, porque eu já falei isso tantas vezes, Glauco. Vai ficar feio pra mim. Não fala. Até eu vou pedir ajuda ali. Bota na tecla mute, por favor. Aperta a tecla mute porque ele tá prometendo técnico desde não sei... Olha aí, assim tá melhor. Só pra terminar, o Medina é bom técnico, tá? É bom técnico. Mas não se Mas faz... vale 800 mil? Não, bom técnico não tem preço. Bom técnico é aquele que ganha, tá? Agora, não adianta trazer só o técnico. É aquilo que eu já falei outras vezes também. A Lili tá perguntando aqui, Glauco, a Lili, nossa editora aqui, tá perguntando, e o Roger Machado, que tá em Porto Alegre? E o Roger Machado, que tá em Porto Alegre? E o Roger Machado, que está em Porto O Alegre? Inter quer um estrangeiro, e quer porque quer um estrangeiro, porque o Inter é saudoso do Cudê, que o Cudê chegou e fez um bom trabalho. Essa direção, com o Barcelos, que era vice de futebol na época do Cudê, gostou muito do trabalho do argentino. Quer porque quer um técnico com ideias diferentes, com ideias mais próximas Mas de um se estilo chegar europeu. alguém lá e disser assim, ó,
Presidente, temos nome, Roger Majado. Excelente treinador. Não pode, não. Não, acho que não. Mas, enfim, a gente vai fazer até nos próximos dias, viu, Glauco, uma matéria contando sobre essa história, dessa preferência, essa obsessão colorada por técnico que não fala português. Por supuesto. Brasileiro. Sim. Que o Inter quase fechou com o português de Portugal. Nos próximos dias, tá? Sim. Falando agora em especulação, Glauco, agora sim, adoro especulação. Põe na tela o cara que o Inter fez proposta, Marinho. Sim, o Inter fez uma proposta pelo Marinho, 450 mil mensais, e o Marinho disse, sabe o quê? Não. Exatamente. Ele disse não. Não, eu disse que eu não sabia o que ele tinha dito. Ah, ele disse não. Exato, ele disse não. Sabe por quê? Ele está em Dubai, lá nos Emirados Árabes, curtindo férias, e quer ficar por lá. Ele quer um time lá nas Arábias para ganhar dinheiro e garantir a subsistência das próximas 20 gerações do Marinho. Mas o Inter fez proposta e ele disse... Não tira a razão dele também, né? O Marinho já vai começar daquela descendente. Até porque ele fez uma ótima temporada em 2020, né? Mas a 2021 dele foi muito fraca, né? Sinceramente, acho que o Inter se dá bem se não levar o Marinho, tá? É um cara com uma grana muito alta e pouco resultado recente, tá? É verdade. Tem que ter mais criatividade. Ô, Glauco. Fala. Vamos falar agora de mais especulação, vamos falar de Rodriguinho no Grêmio, meia de 33 anos. Aquele mesmo? Aquele, Glauco, ele jogou 6 meses no Grêmio em 2014, foi oferecido para a direção gremista, ele está de saída do Bahia, já teve uma negociação antes dele com o Santos e não fechou por causa, da grana, não fechou, mas o Grêmio olha com bons olhos o Rodriguinho, um cara experiente, um cara que já passou pela arena, só tem um problema, tá? Qual? E tem uma parte no Grêmio, nos bastidores do Grêmio, que diz que o Rodriguinho é daqueles caras que já está na reta final de carreira, está com 33 anos, talvez ele não venha com aquela fome que eu mesmo demonstro quando eu entro no SBT todos os dias. Aquela que eu tô agora, nesse momento. Isso. Assim, né, a vontade de atacar aquele Chester de novo, aquele presunto que já tá desde o dia 24 lá, mas nós estamos... Entendi. Tá desde o dia 24, por quê? Eu só vejo frangão desde o dia 24 lá. É só isso que tem. É uma coisa de louco. Glauco, vamos confirmar a tela de negócios do Grêmio? Põe na tela, porque o Glauco realmente arrebenta com a gente às vezes. Glauco, na sexta-feira teve 2 confirmações, tá? O Alisson assinou com o São Paulo até 2024, o torcedor gremista deve ficar felizão. E o Bruno Alves, zagueiro, fechou com o Grêmio até o meio de 2023. Mas tem uma notícia ruim sobre o Alisson, tá? Opa! Tem uma notícia ruim, não dá pra comemorar tanto assim. Como? O Grêmio vai continuar pagando o Alisson. Cara, mas assim... O Grêmio vai continuar pagando. Eu acho que tem torcedor que pagaria. Tá bom, olha só. No meio... Aliás, eu não lembro quando é que foi, mas o Grêmio renovou com o Alisson recentemente, até o final de 2023. E agora rescindiu o contrato. E para rescindir, eles fizeram um acordo. O Grêmio vai pagar mensalmente, até o fim de 2023, R$150 mil pro Alisson. Isso é uma mesada boa, né? Mais 2 aninhos pagando o cara para ele jogar lá no São Paulo. Ah, coisa boa, né, cara? 150 dá. 150 mil dava. A gente falou muito de dinheiro hoje, né? Nossa, isso aqui tá tem mais especulação do que Wall Street. 150 dá para comprar carne. Só para fechar, Glauco, rapidinho, 2 notinhas rápidas de Grêmio, tá, pessoal? O Grêmio quer muito renovar com o Ferreira, jogador aí que deu toda uma polêmica, né, no meio do ano aí, porque queria ir embora lá para os Estados Unidos. O Grêmio conta com ele para a Série B, o Grêmio quer renovar. E o Grêmio vai ter uma reunião na semana que vem com o Douglas Costa. Denis Abraão, vice de futebol, vai ter uma reunião com o Douglas e com o empresário dele. E eu quero saber assim, Glauco, o que será que o Denis vai dizer, hein? Tem que ter cabelo no peito para continuar aqui, rapaz. Não é assim. O Grêmio quer descobrir, outra coisa que ele vai perguntar é o seguinte, ó, tá no ar? Tá sim. Tá no ar. O Grêmio quer saber. Douglas Costa, você quer ficar? Se você quer ficar, tem que diminuir um pouquinho o salário, tá? Vamos ver semana que vem. Futebol é assim, rapaz. Glauco, vale a pena o Grêmio reduzir o salário e ter o Douglas Costa na Série B? Sim ou não? Não. Não? Não. Rapaz. Pode perguntar outra coisa se quiser aí. Eu tô bonito. Nem reduzindo o salário? Cara, eu consigo ficar mais bonito com o chapéu. É um negócio incrível isso aí. Tá bom. Só falta o charuto aí, eu acho. É verdade.
Coisa Fechamos linda, então. cara. Voltamos A amanhã. gente vai encerrando então com o Glauco Paz. Não tem um charuto aí, Glauco? Não, Aí, clima não tá aí. na hora, né? Não Uma hora tenemos, ainda. não tenemos. Acá Tudo não. bem. Então, 1h11. Vamos encerrando por aqui. Às 7h20 da noite, você confere as notícias do dia no segunda edição. E amanhã, 11h30 da manhã, nós estamos de volta. Eu, Glauco Passa, com seus... Passa, sim, Glauco Passa e Matheus Henke, que estará cá conosco. Quem sabe com o técnico do Inter confirmar. Vamos ver. Sim, assim, pero que não. Tchau, tchau.